Meu pai é engenheiro, daqueles bem cartesianos assim. Escreve bem, mas tem um problema enorme com a pontuação. E aí ele diz que a gente não precisa saber regra para usar vírgula. Usar vírgula é assim. A gente escreve, vou abrir aspas, que isso é o discurso do meu pai. Tereza, a gente escreve e depois a gente lê em voz alta. E aí, onde a gente precisar parar para tomar um fôlego, a gente põe a vírgula. E aí ele diz isso desde sempre, desde que eu era muito pequena. E eu digo para ele que ainda bem que ele não sofre de asma, né? Porque senão, já pensou, ia ler, ia botar mais vírgula do que palavra ao longo do texto. Então a gente vai falar de pontuação. Vou até mandar o link dessa aula para o meu pai. E pontuação, a gente vai ver, tem nada a ver com respiração, não tem nada a ver com pausa, não tem nada a ver, parei para tomar água, vou botar uma vírgula. Pontuação depende de sintaxe. Depende de análise sintática, depende da função sintática do termo. Então agora é a hora de estudar pontuação. Mas agora é a hora de estudar pontuação no contexto da oração. Você sabe que a gente vai ter outra aula sobre pontuação depois. Depois que nós estudarmos possível até você pontuar corretamente sem saber sintaxe, mas é impossível você justificar. Do que seja um complemento nominal, mas você já sabe, então vamos lá estudar a pontuação no contexto oracional. Emprego da vírgula no contexto oracional, né? A vírgula é o nosso sinal de pontuação mais usado. Então vamos falar da vírgula no contexto oracional. E aqui eu tenho um quadro já para abrir para você a regrinha da vírgula. A vírgula é empregada para indicar enumeração de termos coordenados. Termos coordenados são termos de mesma função sintática. Seu examinador pode usar as duas nomenclaturas. Ele pode dizer termos coordenados ou termos de mesma função. Às vezes ele nem diz função sintática. Também usada para indicar explicação, o aposto explicativo, e a vírgula também é usada para indicar a inserção do vocativo. Então, a vírgula tem essas 4 serventias no contexto oracional: indicar enumeração, inversão, explicação ou inserção. Mas você está vendo que a gente já está falando de sintaxe? Porque a gente está falando aqui de mesma função, adjunto adverbial, predicativo, aposto. Então, vamos fazer análise sintática para entendermos o uso do sinal de pontuação, especificamente a vírgula. Vamos lá. Vírgula e enumeração. Surgiu a dúvida, o questionamento, o desconforto. Isso aqui, tudinho é o sujeito. Tereza, não é um sujeito composto? É. E o verbo está no singular, Tereza? Tá, sabe por quê?
Porque a gramática faculta se o sujeito composto estiver, como aqui, posposto ao verbo, eu posso concordar o verbo no plural, então poderia ser ordinária, né? No sentido de comum, tá? Ela é a mais comum, é a vírgula da enumeração. Preciso de tempo, de ajuda e de dinheiro. Preciso, sujeito eu, elíptico. Quem precisa, precisa de alguma coisa, é um verbo transitivo e indireto. Eu tenho um objeto indireto aqui, que é composto, né? E eu tenho aqui 3 núcleos desse objeto: tempo, ajuda e dinheiro. Quero chamar a sua atenção para o fato de que eu estou aqui repetindo uma preposição. Você sabe que eu estou repetindo essa preposição por um princípio chamado paralelismo. Anota aí no seu material. Paralelismo é o princípio da simetria. Termos coordenados entre si precisam ter paralelismo, ou seja, precisam de simetria. Então, por isso é que eu repeti essa preposição de, para manter o paralelismo, a simetria entre esses 3 núcleos do objeto indireto. Então, aqui também eu usei a vírgula para separar termos de uma enumeração. Daqui para cá, esse é o termo 1, esse é o termo 2, este é o termo 3. Do termo 1 para o termo 2, eu usei a vírgula. Do termo 2 para o termo 3, eu usei o E. E aí eu não uso a vírgula, porque olha só a regra. Separam-se por vírgula os termos de uma enumeração, exceto os separados pela conjunção E. Então, eu posso dizer termo 1, termo 2 e termo 3, ou eu posso dizer termo 1, termo 2, termo 3. Tá observando aí que eu fiz de diferente? No primeiro exemplo, eu enumerei. No primeiro exemplo, eu enumerei usando o E para separar o penúltimo do último termo. No segundo exemplo, eu usei a vírgula para separar o segundo do terceiro, ou o penúltimo do último, né? Porque aqui eu só estou enumerando 3 termos. Há alguma diferença, Tereza? Sim, há uma diferença de sentido. Quando eu digo termo 1, vírgula, termo 2 e termo 3, é uma enumeração concluída. E quando eu digo T1, T2, vírgula, T3, é uma enumeração. Esse T é um termo, pode ser qualquer coisa. Estou usando uma incógnita aqui, tá? Podem ser várias, né? Várias variáveis. É uma enumeração interrompida. Muda o sentido, tá? Então, daqui para cá, substituir o E por uma vírgula, ou a vírgula pelo E, a mudança de sentido. A correção gramatical está mantida. Então, olha só. Eu posso dizer que eu fui à padaria e comprei queijo, pão, presunto. Ou eu fui à padaria e comprei queijo, pão e presunto. Se eu comprei queijo, pão, presunto, no mínimo eu comprei mais um produto. Você pode inferir isso, está autorizado, é uma inferência. Eu fui à padaria e comprei queijo, pão, presunto, diz, Tereza comprou no mínimo mais um produto na padaria.
que ela não listou, porque ela interrompeu a enumeração. E se eu disser, fui à padaria e comprei queijo, pão e presunto, acabou, não comprei mais nada. É uma enumeração taxativa. Então, você pode usar as duas coisas para a gramática, mas olha, a gente precisa muito perceber o que o examinador quer. Se ele substitui a vírgula por um E, ou um E por uma vírgula, e se ele fala só em gramática, ou se ele fala em gramática e sentido. Olha aí na sua telinha. Entendemos isso? Então, aqui, surgiu a dúvida, o questionamento, o desconforto, quer dizer que surgiu outra coisa também que eu não listei. E aqui, quando eu digo preciso de tempo, de ajuda e de dinheiro, significa que eu só preciso dessas três coisas, não preciso mais de nada, certo? Eu não vou, essas duas aqui estão certas. O que eu não vou poder fazer, que a gramática não vai autorizar, e só é possível como recurso em polissíndeto. Comprei arroz e feijão e açúcar e café. São termos nominais. Eu usei uma sequência de síndeto. Síndeto é conjunção. Então, se for recurso polissíndeto, está certo, porque recurso polissíndeto é um recurso de estilo, é da estilística, e aí a gramática não vai se meter com a estilística, não, tá? Então, em regra, para separar termos nominais de uma oração, não estamos falando ainda de orações. Para separar termos nominais de uma oração, emprega-se a vírgula, com exceção se os termos forem ligados pela conjunção e. E aí nós só podemos usar a vírgula, que em regra está errado, se for uma situação de polissíndeto. Vamos lá. Item 1. A lei determina que órgãos públicos assegurem a proteção da informação, garantindo verbal garantindo, verbo transitivo direto. Garantindo o quê? Sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Como isso aqui não é uma preposição, eu não preciso manter a simetria. A simetria é muito exigida no uso de preposição, como lá no exemplo do slide anterior. Preciso de tempo, de dinheiro e de ajuda. Esse sua não é preposição, então eu não tenho que manter para manter a simetria. Então, tudo isso aqui é um objeto direto, é um termo de mesma função, e eu tenho três núcleos do objeto. Entre os dois primeiros foi usada uma vírgula, entre o segundo e o terceiro foi usado e. A vírgula após disponibilidade, então ele está falando dessa aqui, é empregada para separar termos de mesma função dispostos em uma enumeração. Certíssimo. 2. Na estrutura, essa medida tem reflexos positivos no emprego, na renda e na qualidade de vida da população. E aí você está vendo que aqui houve preposição nos três, né? Contraída com um artigo. Isso tudo aqui é uma enumeração, concorda? Os termos estão bem simétricos. Quais são os três núcleos dessa enumeração? Me ajuda. Emprego, Tereza. Que mais? Renda. Que mais? Qualidade, é o termo 3. Termo 1, termo 2 e termo 3. Entre o T1 e T2 há uma vírgula. Entre o T2 e o T3 há um E, e aí eu não pus a vírgula. O examinador diz, é obrigatória a presença da vírgula, porque os constituintes frasais estão ligados por processo de subordinação. Não.
por processo de coordenação. Vou até voltar aqui no slide para acrescentar mais uma coisa aqui. Vírgula é usada na enumeração de termos, não, nem acrescentar, já está aqui, coordenados, de mesma função sintática, equivalentes. Isso que eu vou acrescentar, que são termos equivalentes do ponto de vista sintático. Então, volta aqui, ele estava dizendo que era um processo de subordinação, mas se são termos de uma enumeração, o processo é de coordenação. Olha só, a palavra coordenar e a palavra subordinar. Ambas vêm de ordem, colocar em ordem. Co significa junto de. Então, coordenar é ordenar junto de outro, nem abaixo nem acima, é par, está no mesmo nível. E subordenar ou subordinar significa ordenar abaixo de. Aí surgiu uma hierarquia. Então, como são termos equivalentes, eles são coordenados, eles simplesmente estão ordenados um junto do outro. O erro está aqui. 3. A sociedade, com sua moral de rebanho, com sua religião baseada na compaixão, fez os homens se tornarem iguais. A segunda vírgula, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, ainda tem uma terceira. A segunda vírgula é empregada para separar elementos que exercem a mesma função sintática na oração. Certo? A primeira e a terceira não. Aqui é o sujeito e aqui é o verbo, fez. Entre o sujeito e o verbo, há este longo adjunto adverbial, de modo. Como foi que a sociedade fez isso? Com sua moral de rebanho. E este adjunto adverbial, de modo, tem 2 núcleos, moral e religião. Então, esta vírgula aqui separa adjuntos adverbiais, de modo. É uma enumeração, são termos coordenados. A vírgula 1 e a vírgula 3 isolam este longo adjunto adverbial, mas a vírgula 2 separa termos de uma enumeração. Está certinho. Vírgula e inversão, outra regrinha. Esta aqui, ó, vou colocar uma estrelinha. Já tinha colocado porque esta é a regra mais cobrada de todas da pontuação no período simples. Vamos fazer essa análise sintática aqui? Vamos comigo? Durante a audiência, o réu permaneceu calado. O réu, durante a audiência, permaneceu calado. O réu permaneceu calado durante a audiência. Eu estou dizendo a mesma coisa com 3 ordens diferentes. Nos 3 períodos, quem é o sujeito? O réu, Tereza. O réu é o sujeito. Nos 3 períodos, qual é o verbo? Permaneceu. Permaneceu indica um estado dele, não indica nenhuma ação. É um estado, é uma continuidade de estado. Então é um verbo de ligação. Qual é o estado dele? Porque todo verbo de ligação liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Qual é o estado ou predicativo desse sujeito? Calado. Predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Este termo aqui, durante a audiência, indica circunstância de tempo. Na verdade, esse durante indica circunstância de tempo, né? É uma preposição que introduz ideia de tempo. Então, tudo isso aqui, durante a audiência, durante a audiência, durante a audiência, é adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Está vendo? A frase é a mesma, eu só inverti a ordem. Esta última aqui está na ordem direta. A ordem direta é sujeito,
depois o verbo, depois, no caso aqui, o predicativo. Se fosse um verbo transitivo, seria depois o objeto. É a ordem direta. Começa com o sujeito, depois vem o verbo. Essas duas aqui, ordem indireta. Na primeira, o adjunto adverbial está anteposto. Na segunda, o adjunto adverbial está intercalado. Olha a diferença, hein? Ele está intercalado na segunda porque ele está ele está no meio da frase, entre o sujeito e o verbo. E agora, Tereza? E agora a gente vai justificar essas vírgulas. Esta vírgula aqui indica que houve deslocamento ou inversão de um adjunto adverbial que está anteposto. Essas duas vírgulas aqui, que isolam durante a audiência, indicam que há um adjunto adverbial que está intercalado. Na ordem direta, eu posso colocar uma vírgula. Eu vou colocar aqui. Mas como é ordem direta, esta vírgula é facultativa. Tá? Ela não está proibida. Na ordem direta, aqui é uma vírgula facultativa. Então, olha a regra. Emprega-se vírgula para isolar o adjunto adverbial deslocado. Deslocar é tirar do local natural. E o local natural dele seria, como nesta ordem direta aqui, no final da oração. Esse adjunto adverbial que está deslocado pode estar anteposto, como este aqui no início, ou intercalado no meio. Então, essa vírgula é a vírgula da inversão e essas duas também. Agora, há um detalhe. E há um detalhe que eu já pus um asterisco aqui para você entender. Esse adjunto adverbial deslocado. Segundo a convenção adotada pelas bancas examinadoras de concurso, porque os gramáticos, os estudiosos da língua não vão ficar dizendo isso, contando palavra de um adjunto adverbial. Mas as bancas tiveram de chegar a um consenso. Então, para as bancas, e vale para o seu concurso, para a sua prova, se o adjunto adverbial deslocado, lembrando que ele pode estar deslocado anteposto ou deslocado intercalado. Se o adjunto adverbial deslocado tiver uma ou duas palavras, a vírgula é facultativa. Se ele está anteposto, eu vou usar uma vírgula só, mas se ele estiver intercalado, eu vou ter que usar duas, certo? Veja aqui. Recentemente, ocorreram denúncias graves contra o sistema. Denúncias graves contra o sistema é o sujeito. Ocorreram é verbo intransitivo. Recentemente é um adjunto adverbial de tempo, que está anteposto. Eu usei essa vírgula, mas é uma palavra só. Eu posso tirar essa vírgula, ela não é obrigatória. Ou eu poderia dizer, ocorreram recentemente denúncias graves contra o governo. E aí eu comecei com o verbo intransitivo, depois eu coloquei um adjunto adverbial de tempo que está intercalado no meio da oração entre o sujeito e o verbo, e depois o sujeito. E aí eu coloquei entre vírgulas, ou eu uso duas ou eu uso nenhuma, porque se eu usar uma vírgula só aqui, eu vou cometer um erro que é um pecado mortal, vou ser chicoteada. Se eu colocar uma vírgula só, eu vou separar o sujeito do verbo, que nunca a gente faz isso, sabia? Mas aqui, como é uma palavra só, a vírgula é facultativa. E se fossem duas, Tereza? Se fosse assim, no domingo ocorreram denúncias, tudo bem, se o adjunto adverbial tiver uma ou duas palavras, aqui tem uma, se fosse no domingo ocorreram, também seria facultativo. Mas, se o adjunto adverbial deslocado tiver três ou mais palavras, a vírgula, se ele for anteposto, é uma só. Ou as vírgulas, se ele estiver intercalado, são duas, são obrigatórias. Em razão da chuva, o trânsito ficou caótico. Em razão da chuva,
é um adjunto adverbial de causa. O trânsito é o sujeito. Ficou aqui é verbo de ligação e caótico é predicativo do sujeito. Aqui, o trânsito é o sujeito. Em razão da chuva, adjunto adverbial de causa. Ficou, verbo de ligação e caótico, predicativo do sujeito. No primeiro caso, este adjunto adverbial está anteposto, uma vírgula só. No segundo caso, ele está intercalado, duas vírgulas. Entendemos isso? Porque tem uma, duas, três, quatro palavras. Então, a partir de três palavras, se tivesse três, já seria obrigatório. Eu vou repetir, isto é uma convenção, um acordo assim tácito, ninguém escreveu isso. Mas as bancas entendem assim e a gente vai percebendo isso pelas provas objetivas, pelas questões, pelo gabarito, pela correção das redações, aqui nós temos acesso. Então, as bancas usaram este consenso. Adjunto adverbial de curta extensão. Curta extensão é uma palavra só, ou seja, um advérbio, ou duas palavras, uma locução adverbial simples, preposição mais substantivo. Ontem fui ao cinema. Eu posso dizer ontem, vírgula, ontem sem vírgula. No domingo, fui ao cinema, também sem vírgula ou com vírgula, porque é uma locução simples, só tem duas palavras. Se houver três ou mais palavras, ou seja, se for um adjunto adverbial de longa extensão, de curta extensão, uma ou duas palavras, vírgula facultativa. De longa extensão, a partir de três palavras, convenção das bancas, vírgula obrigatória. Certo? Vamos treinar? E na ordem direta, lembrem-se, na ordem direta, se eu tiver o adjunto adverbial lá no final, fui ao cinema ontem, posso usar a vírgula na ordem direta. Só que eu não tenho de usar, ela é facultativa. Então vamos aqui comigo, vamos treinar essa regrinha que é a que mais cai. Durante o primeiro período de investimento, as concessionárias deverão realizar obras de duplicação. Vou fazer a análise todinha com você. Durante o primeiro período de investimento. Quando começa com durante, eu sei que vai vir um adjunto adverbial de tempo. Veio, chegou. Durante o primeiro período de investimento. Quando? Durante o primeiro período. Adjunto adverbial de tempo. E eu já sei que está anteposto ou antecipado, porque a frase começou com ele. As concessionárias é o sujeito. Deverão realizar é uma locução verbal. O verbo é o verbo realizar, que é o verbo principal. Obras de duplicação é o objeto direto. Vou escrever uma equação sintática aqui desta oração. Eu tenho, nesta oração, um adjunto adverbial de tempo. Depois eu tenho um sujeito, depois eu tenho um verbo transitivo direto, aqui uma locução, e depois eu tenho um objeto direto. Isso é uma equação sintática, tá vendo? Se você disser, Tereza, a gente vai colocar vírgula onde? Olha, só de olhar essa equação eu sei que é aqui, né? Porque nunca eu vou poder separar o sujeito do verbo e nunca vou poder separar o verbo do objeto. Dependendo da extensão desse adjunto adverbial de tempo, a vírgula será obrigatória ou facultativa. Se fosse ontem, seria facultativa, mas é durante o primeiro período de investimento, é longo. O emprego de vírgula logo depois de investimentos tem a função de isolar adjunto adverbial anteposto, certíssimo. 2. No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. No período colonial, responde a pergunta quando? Adjunto adverbial de tempo. O Brasil é o sujeito. Foi orientado é uma locução verbal. Pelo direito lusitano é o agente da passiva, é outra equação. Essa equação sintática aqui tem os seguintes termos. Um adjunto adverbial de tempo, mais um sujeito, mais uma locução verbal,
mais um agente da passiva. Me dê uma vírgula. Vou pôr aqui, adjunta adverbial de tempo, porque ele está anteposto. E aí ele está dizendo que a vírgula pós-colonial, que é essa aqui, foi usada para... Não, aposto não, aposto não. Aposto tem função substantiva, não tem função circunstancial. 3. Em breve, eu já sei que é uma adjunta adverbial de tempo. Olha só, antes que você me pergunte. É uma coincidência que seriam adjuntos adverbiais de tempo. Podia ser adjunto adverbial de causa, como aqui, em razão da chuva. Poderia ser uma adjunto adverbial que indicasse outra circunstância. Podia ser de lugar. No curso, vírgula, ele se comporta melhor do que na empresa. Seria uma adjunto adverbial de lugar. Aqui é uma coincidência, tá? Então, olha só, em breve, vírgula, o tribunal, já vem o sujeito, promoverá verbo transitivo direto, treinamentos, objeto direto, por aí vai. Eu já sei que essa vírgula está isolando o adjunto adverbial de tempo. É facultativa, Tereza, isso é mesmo, porque em breve só há duas palavras aqui, certo? Mas ele não vai entrar no mérito, ele só vai dizer assim, o emprego de vírgula após em breve justifica-se por isolar adjunto adverbial anteposto, ou seja, deslocado de sua posição tradicional. Certinho. 4. Nessa época, diversos países, de novo, é uma adjunta adverbial de tempo. Eu não tenho culpa, são as questões, gente, não estou inventando. Mas podia ser adjunta adverbial de causa, podia ser adjunta adverbial de lugar. É porque aqui tem uma coincidência de começar com esse adjunto adverbial de tempo. Diversos países é o sujeito, começaram a produzir, é um verbo, uma locução verbal com verbo transitivo direto, sua própria moeda é o objeto direto. E isso aqui é uma adjunto adverbial anteposto, né? A vírgula é empregada logo depois de nessa época, isola adjunto adverbial de tempo antecipado. Certinho. Mas saiu finalmente a conta de contribuição da nova classe média brasileira. Verbo intransitivo, o sujeito é tudo isso aqui, a conta de contribuição da nova classe média brasileira. Finalmente é um adjunto adverbial de modo. Alguns podem entender que é uma adjunta adverbial de afirmação. É de modo final, né? Bom, enfim, este adjunto adverbial de modo está entre o verbo e o sujeito. Ele está intercalado, então eu tenho um verbo intransitivo, um adjunto adverbial de modo e um sujeito. Posso pôr uma vírgula, Tereza? Uma não, mas pode pôr duas, porque ele está intercalado. Pode por quê, Tereza? Pode e não deve, adivinha? Porque ele é uma palavra só. O vocábulo finalmente poderia ser corretamente empregado entre vírgulas. Sim, poderia. Se tivesse deveria, estaria errado, porque as vírgulas aqui são facultativas. E por fim, essa medida visa impedir que mulheres sejam tratadas de forma discriminatória, humilhante e muitas vezes doentia. Vamos lá. De forma discriminatória, humilhante e muitas vezes doentia, se subordina a esta locução verbal e indica o modo. É uma adjunta adverbial de modo. Este adjunto adverbial de modo tem 3 núcleos. Forma... Não, só tem um núcleo que é forma. E este núcleo está adjetivado por 3 adjuntos adnominais. A forma é discriminatória, a forma é humilhante e a forma é doentia. São adjuntos adnominais de forma. Esta vírgula aqui é a vírgula da enumeração, separando 2 adjuntos adnominais. Esse muitas vezes poderia estar entre vírgulas, mas entre vírgulas, porque ele é um adjunto adverbial de intensidade, de frequência, de tempo, que está no meio desta oração, desta enumeração.
Então, ou eu uso duas vírgulas, porque ele está intercalado, ou eu não uso nenhuma. E o examinador vai dizer: o emprego de vírgula, singular, não é? Imediatamente após a expressão adverbial, muitas vezes, manteria a correção gramatical do período. Não, não manteria, não. Eu poderia usar duas, isolando este termo aqui que está intercalado. É como se eu dissesse: sejam tratadas de forma discriminatória, humilhante e doentia. Mas se eu usar uma vírgula, eu não posso usar. Só duas ou nenhuma. Certo? Entendemos? Regra mais cobrada de pontuação no contexto oracional é essa da inversão. E a gente precisa aprender a usar também. Olha, o meu pai, hein? Não vai ficar aí dizendo que vírgula é uma questão de respiração. Essa vírgula está aqui para indicar o deslocamento de uma adjunta adverbial, porque a gente precisa ter consciência disso também na hora de escrever, não é? Ou você é daquele que vai escolher concurso que não tem redação? Não, não, não. Vamos escolher redação, vamos tirar nota altíssima e isso é que vai impulsionar a nossa classificação. Tem mais regra vindo por aí. Já já eu volto.